Olá, meus queridos alunos. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho, e nós damos início a mais um dia de aulas online. Para começar esse nosso dia, eu vou lembrar que hoje é dia de mandar as atividades da página 60 e 61. Lembrando que na página 61, o número 4 ficou para a nossa aula ao vivo, ok? Então, ele não precisa estar feito de alguma forma para me entregar hoje. Ele ainda será feito em uma aula ao vivo. Agora, para dar início à nossa aula de hoje, nós vamos para a página 73, aonde nós vamos começar o módulo 13, Conto de Artimanha. Vamos lá? Vamos observar essa nossa imagem de abertura do módulo. Eu tenho um homem esperando alguma coisa cair da árvore. Eu tenho outro homem puxando as vaquinhas. Observe com atenção. O que será que esse homem está esperando que caia dessa árvore? Vamos ver as perguntinhas da nossa imagem de abertura do módulo? Nós temos assim: a imagem acima ilustra uma cena de um conto do personagem Pedro Malas Artes. Você já ouviu falar nesse personagem? O que sabe sobre ele? Com base nos elementos da cena, o que você acha que está acontecendo? Então, eu vou dar uma ajudinha para vocês. O Pedro Malas Artes, ele é um personagem que ele vive enrolando as pessoas, né? Ele tem, vamos dizer assim, um modo peculiar de vida. Ele não se esforça como as outras pessoas, ele se esforça enrolando as pessoas, né? Fazendo sempre algumas travessuras. Agora, com base nos elementos da nossa cena, nós podemos pensar que o Pedro Malas Artes está fazendo o quê? Ele está fazendo alguma besteira aí, não tá? Ele está levando as vaquinhas enquanto o homem fica ali esperando alguma coisa cair da árvore. Para descobrir o que está acontecendo, nós vamos agora para a página 74. Para começar, você sabe o que é artimanha? A imagem da página anterior ilustra o conto A Árvore que Dava Dinheiro. O esperto personagem Pedro Malas Artes usa sua artimanha para se sair bem de uma situação. Leia a seguir um resumo desse conto. Então, vamos descobrir o que estava acontecendo naquela cena da nossa imagem de abertura. Malas Artes precisava de dinheiro. Então, fez o seguinte: pegou a última nota de dinheiro que tinha e trocou-a com um comerciante por várias moedas. Com cera, colocou as moedas nas folhas de uma árvore. Ao ver que um vaqueiro se aproximava, com 2 bois, Pedro começou a pular em torno da árvore, apanhando as moedas que caíam no chão conforme a cera derretia. O homem perguntou o que estava acontecendo, e Pedro explicou que havia encontrado aquela árvore que dava dinheiro e agora precisava desenterrá-la para plantá-la em sua casa, que ficava bem longe dali. Vendo que Pedro teria muito trabalho em transportá-la sozinho, o vaqueiro ofereceu a ele uma troca: ficar com a árvore e dar a Pedro seus 2 bois. Depois de negar algumas vezes, Pedro cedeu. Malas Artes, então, levou os bois à cidade e os vendeu por um bom dinheiro, enquanto o vaqueiro espera até hoje que aquela árvore volte a brotar moedas. Então, o Pedro, ele fez uma artimanha, né? Ele deu ali uma enrolada no vaqueiro. Disse que era uma árvore de dinheiro. O vaqueiro, tentando ser mais esperto, decidiu fazer uma troca. Só que o Malas Artes não estava dizendo a verdade, né? Ele estava enganando e acabou se dando bem, conseguindo as vaquinhas e conseguindo um bom dinheiro por elas, os bois, né? E
conseguindo um bom dinheiro por eles. Agora vamos continuar. Você descobriu o que é artimanha? Alguma vez já presenciou alguma situação semelhante à do conto? Como foi? Converse com os colegas. Então, olha só, galera. Você já presenciou alguma cena de alguém enganando outra pessoa? No caso, a artimanha é essa arte de enganar, né? É um comportamento que algumas pessoas têm. E aí, você já presenciou alguma coisa desse tipo? Vamos continuar. Para relembrar, o conto é um gênero textual escrito em prosa e consiste em uma narrativa curta sobre um acontecimento fictício, ou seja, imaginado. Os elementos do conto são narrador, personagem, enredo, tempo, espaço, conflito e desfecho. Então, o narrador, quem conta a história, o personagem, né? Os personagens são as pessoas que vão viver essa história, o enredo do que se trata, o tempo é uma história que vai acontecer ou que já aconteceu há muito tempo, o espaço aonde essa história vai acontecer e o desfecho, como ela terminou. Deste modo, vamos aprender um tipo específico de conto cuja narrativa envolve uma artimanha. Quer dizer que envolve uma enganação, vamos dizer assim, ok? Mas preste atenção, isso não é legal fazer na vida real, tá? Por isso que o livro diz, essas histórias são histórias fictícias, são inventadas, não são histórias reais, ok? Porque enganar alguém não é a melhor opção. A melhor opção é sempre a verdade, até porque a mentira ela tem pernas curtas. Lembre-se sempre desse dito popular, ok? Vamos para a página 75. Para aprender. De olho no texto. Conto de artimanha. Você vai ler agora um conto de artimanha. Leia o título do texto e observe as imagens. A história se passa no guichê de uma estação de trem, onde, segundo a placa, é proibido viajar com animais. Sabendo disso, que aposta você imagina que será feita pela passageira? Com quem ela vai fazer essa aposta? Vamos descobrir? A aposta. Já há 5 anos sem ver chuva, Dona Dorvalina percebeu que deveria mudar de vida e do sertão da Bahia. Vendeu sua terrinha, deu seu cachorro e o papagaio à comadre, juntou os 9 filhos e resolveu ir para os lados de Minas Gerais, onde morava uma irmã. Antes de tomar o trem, era preciso caminhar um longo trecho, mais longo ainda porque cada um carregava sua pesada trouxa. Dona Dorvalina, à frente, levava também um cesto com a pata Dedé. Não quis desfazer-se da ave, porque um ovo por dia estaria sempre garantido. 4 quilômetros depois, viram a estação. Faltava ainda meia hora para o trem partir, mas os poucos passageiros já começavam a embarcar. Contente, a mulher encaminhou-se para o lugar onde se vendiam as passagens. Assim que entrou, viu, bem sobre o guichê, uma grande placa onde estava escrito, em vistosas letras vermelhas: é proibido viajar com animais. Vamos para a página 76. E agora? Que fazer? Abandonar a pata Dedé? Nunca! Dona Dorvalina pôs a tampa no cesto, fechou muito bem e foi em frente. 10 passagens, por favor, disse ao vendedor de bilhetes. Quen, quen, fez Dedé dentro do cesto. Como? Perguntou o homem.
Quero 10 bilhetes. Quanto é? Quen? São 200 cruzados. Mas que é que a senhora leva aí no cesto? Um pato? Não, senhor, não é um. Procurou explicar Dona Durvalina com um sorriso sem graça. Quen, insistia a pata. Não adianta mentir. É proibido viajar com animais. A senhora não leu na tabuleta? Ouvindo a discussão, agora num tom de voz mais alto, os 9 filhos de Dona Durvalina pegaram as coisas que carregavam, levantaram-se do banco onde haviam se sentado e vieram para junto da mãe. Mas eu tenho 9 filhos e... Abra o cesto. Minha senhora, por favor, é a lei. Não é pato, defendeu-se a mulher, já visivelmente nervosa. Quen. Vamos para a página 77. Como não? A senhora acha que sou bobo? Ou surdo? Estou ouvindo o pato grasnar. Só vou vender-lhe as passagens se a senhora abrir esse cesto, disse um homem resoluto. Está bem, eu abro, mas vamos fazer uma aposta. Se eu tiver aqui dentro um pato, como o senhor está dizendo, dou-lhe de presente o bichinho e viajo com meus filhos dentro da lei. Mas, se não for um pato, vou embarcar de graça com as 9 crianças e ainda levo meu animalzinho de estimação. Vou aceitar a aposta, só porque a senhora reconheceu que leva uma ave aí nesse cesto, e também porque vai ser fácil ganhar. Ora, se vai. Hoje vou comer pato assado no jantar. Não conte vantagens antes da hora. O senhor pode estar enganado. Afirmo pela última vez que não tem um pato dentro desse cesto. A essa altura, a fila atrás de Dona Durvalina já tinha aumentado. Porém, ninguém reclamava da demora. Afinal, todos queriam ver como acabaria aquela história. Não vamos discutir mais. O trem vai se atrasar. Vamos, abra o cesto, disse o homem já impaciente. Está bem, o senhor é que sabe. A aposta está de pé? Sim, claro. Dona Durvalina abriu o cesto e a cabeça de Dedé saltou imediatamente para fora. Vamos para a página 78. Olhe, mãe, disse o menorzinho dos filhos, e a Dedé botou um ovo. Eu não disse ao senhor? Eu não tinha um pato aqui dentro. É uma pata. Ganhei a aposta. Ganhei a aposta, gritava a mulher, exibindo o ovo para toda a fila. Paga, falavam todos em meio a gostosas gargalhadas. Nada mais restava ao homem. Deu os 10 bilhetes de graça a Dona Durvalina, enquanto ela, feliz e contente, fechava o cesto, empurrando a cabeça de Dedé para dentro. Quen. Então, essa é uma história do livro aqui, ó, Contos de Artimanhas e Travessuras, da autora Sueli Mendes Brazão. Vamos ver a biografia dela. Escreveu essa versão do conto A Aposta, que faz parte da tradição oral brasileira. Natural da cidade de São Paulo, é advogada, escritora, jornalista e professora de línguas. Viúva do escritor e jornalista norte-americano John Quester. Reside atualmente na cidade de Santos. Também é autora de alguns livros bíblicos, destinados ao público jovem e adulto. Agora, nós vamos para a página 79. Então, na página 79, nós vamos trabalhar as atividades relacionadas a esse último texto da Artimanha, né, a aposta que nós acabamos de ver, aonde a mulher acabou ganhando essa aposta, né,
de uma forma enganando ali o rapaz. Por quê? Porque ela só não disse o gênero do pato. Ele perdeu a aposta por não saber se era um pato ou se era uma pata. Ela disse para ele que não era um pato e assim ela ganhou a aposta, olha só. Ela deu uma enroladinha aí no rapaz, não foi? E ele acabou perdendo, tendo que deixar ela viajar com o animal e tendo que pagar a passagem de todos. Então, vamos lá na número 1, na atividade, na número 1. Releia os 2 primeiros parágrafos do conto e responda às questões propostas. Então, vamos lá. A primeira parte está na página 75 e nós vamos reler os 2 primeiros parágrafos. Já há 5 anos sem ver chuva, Dona Durvalina percebeu que deveria mudar de vida e do sertão da Bahia. Vendeu sua terrinha, deu seu cachorro e papagaio à comadre, juntou os 9 filhos e resolveu ir para os lados de Minas Gerais, onde morava uma irmã sua. Então, na letra A eu tenho assim: por que Dona Durvalina precisava deixar o sertão da Bahia? Porque não chovia há muito tempo, certo? E sem chuva há muita dificuldade de sobreviver. Por quê? Sem chuva a planta não cresce porque falta água, ela não consegue também ter água para uso, né? Não só para plantação, mas também para uso. Então, foi por isso que ela resolveu ir embora do sertão da Bahia, por conta da falta de água, de não haver chuva. Letra B. Que problema fica subentendido nesses parágrafos? Por que ir para Minas Gerais resolveria a situação? Converse sobre essa questão com o professor e os colegas. Então, o problema que ela mostra é a seca. Por que ir para Minas Gerais resolveria? Porque em Minas Gerais é um lugar onde não tem seca, né? Além de viver a irmã dela, que pode ajudá-la de alguma forma, o estado de Minas Gerais ele não é atingido pela seca, ok? Então, esse é o problema, a seca. E ela foi para lá, para Minas Gerais, porque Minas Gerais não é atingido pela seca. Então, traria uma qualidade de vida para ela e para os filhos muito melhor do que o sertão da Bahia, ok? Número 2. De acordo com o texto, Dona Durvalina vivia com os 9 filhos, um cachorro, um papagaio e a pata Dedé. Letra A. Por que Dona Durvalina optou por levar com eles a pata Dedé e não os outros animais? Ela optou levar a pata para garantir o alimento, certo? Porque o cachorro ela não poderia se alimentar dele nem do papagaio. Mas a pata lhe forneceria um ovo por dia. Então, seria um alimento garantido para ela e para os filhos. Letra B. Converse com o professor e os colegas para saber que outros tipos de arranjo familiar são possíveis. Então, a dona Dedé é ela e os 9 filhos. E a patinha, certo? Antes, era ela, os 9 filhos, a patinha, o cachorro e o papagaio. Agora, na minha família, por exemplo, o meu arranjo familiar sou só eu, o meu marido e o meu filho. Antes, né, antes de casar, na minha família, no caso a minha mãe, o meu arranjo familiar éramos eu, meus 5 irmãos, minha mãe, minha avó, meu avô e o meu cachorro. E aí, qual é o seu arranjo familiar? Como é a sua família? Ok? Escreva aí nessa página
fotografe e me mande. Mas converse com o pessoal da sua família para vocês verem que existem outros arranjos familiares. Existem pessoas que vivem com os avós, existe pessoas que vivem só com o pai ou só com a mãe. Esses são alguns tipos de arranjos familiares, ok? Então, converse com o responsável, pergunta aí qual outro arranjo familiar ele conhece além do seu, tá bom? Então, coloque aí, tire uma foto para mim e me mande. Vamos para o número 3. Releia este trecho do texto e faça o que se pede. Antes de tomar o trem, era preciso caminhar um longo trecho, mais longo ainda porque cada um carregava sua pesada trouxa. Letra A. Em qual das frases abaixo a palavra trouxa foi usada com o mesmo sentido encontrado no texto? Faça um X na resposta correta. Então, preste atenção. Nesse caso aí, qual é o significado de trouxa? Vamos ver a da número 1. Acharam que tinha cara de trouxa, mas estavam enganados. 2. Na padaria, Aninha comprou uma deliciosa trouxa de ovos. 3. Arrumou a trouxa de roupa e foi embora. Então, aquela pesada trouxa que os filhos, né, da dona Durvalina estavam carregando era uma trouxinha de ovos, como na frase 2. Era a cara de trouxa, como está na frase 1. Ou era uma trouxa de roupas, como na frase 3. Era uma trouxa de roupas, como na frase 3. Então, pode colocar um X na frase 3. Ela é a opção correta. Ela é que tem a palavra trouxa, está no mesmo sentido da frase apresentada acima, ok? Número 3. Agora escreva uma frase com a palavra trouxa com o mesmo significado usado no trecho do texto. Então, essa é uma outra atividade que eu vou pedir que você faça, tire uma foto e mande para mim. Eu vou deixar aqui alguns exemplos de frases que você pode, adaptar. Você pode dizer: minha mãe lavou uma enorme trouxa de roupa nesse final de semana. Eu carreguei uma enorme trouxa de roupa fugindo para casa da minha avó. Estava com saudade dela. Esses são alguns sentidos de trouxa, no sentido que está na frase, que você pode usar, ok? Agora, eu vou deixar para vocês as atividades da página 80 e 81 para segunda-feira da semana que vem. Mas a nossa aula ainda não acabou. Eu gostaria que você fosse para a página 81, onde nós vamos ver o Gotinha de Saber, Pedro Malazarte. Vamos lá? Gotinha de Saber, Pedro Malazarte. Você sabia que o personagem Pedro Malazarte surgiu em Portugal? Malandro, sábio e sedutor, Pedro Malazarte é um personagem famoso nos contos populares brasileiros. Chegou ao país na bagagem de histórias trazidas pelos povos da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Malazartes vem do espanhol malas artes, literalmente artes más, né? Que significa travessuras ou malandragens. De origem humilde, o astuto herói popular é cheio de artimanhas. Consegue enganar todos os que cruzam o seu caminho. Sempre leva a melhor diante dos poderosos, avarentos, orgulhosos ou vaidosos. Em alguns contos, Malazartes aparece como um herói humilde que faz justiça. Em outros, é só um malandro que tenta sobreviver. Então, fica para a próxima aula
as atividades da página 80 e 81, ok? Deixo aqui agora o meu beijo para vocês e até amanhã.